igreja, a liderança, pastor José Egídio, Deus abençoe, pastor Jefferson, todos os obreiros aqui de Betim, pastor Neemias, que não está. É sempre uma alegria poder servir ao reino aqui neste lugar. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui hoje um amigo da lá atrás, o Cláudio. Dá um tchau aí, Cláudio Frois. Está me acompanhando, Deus abençoe. E no final, se você quiser, se você puder, o meu material está lá com o Cláudio Frois. Eu queria divulgar só um livro aqui. Esse aqui é o meu quarto livro. Eu estou preparando agora, mês que vem, o lançamento do meu sexto livro. E esse aqui é o quarto. E é a segunda edição. Peguei na editora semana passada. Confissões de um Protestante. Hashtag pronto falei. Aí alguém perguntou, pastor, o que o senhor fala nesse livro? Eu falo de coisas que tem muito pregador e não tem coragem de falar. Hoje nós vivemos uma época onde muita gente quer ser politicamente correto, quer agradar todo mundo, quer ficar em cima do muro. E quem é crente é 880. Por isso eu coloquei, pronto, falei. E o que eu falo aqui? Por exemplo, tem um pregador famoso e quando ele vai orar, ele diz, Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, aí eu coloquei aqui, crédito ou débito? O que é que nós temos diante de Deus? Será que alguém tem crédito com Deus? Outra coisa eu falo aqui, agora é só vitória. Será? Outra coisa eu falo aqui, pentecostal sim, barulhento não. Tem gente que acha que ser pentecostal é gritar, pular, sapatear. O que é ser pentecostal? Outra coisa eu falo aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será? É muito fácil cantar, viver que é o segredo, né? Outra coisa eu falo aqui, junto e misturado, ou santo e separado? Eu vejo o crente falando, estamos juntos e misturados, cuidado. Eu falo muito mais, então é hashtag pronto falei. E se você não concordar, reclama com ele. Amém? No final está lá atrás, tem outros livros lá. Esse aqui é R$20, você vai me abençoar e será abençoado. Abre a tua Bíblia, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Eu vou pedir você para deixar a Bíblia aberta aí durante todo o sermão. Eu vou ler 2 versículos apenas.
mas no decorrer do sermão nós vamos usar outros versos. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 14, versículos de número 1 e versículo de número 2. Segundo Crônicas 14, verso 1 e verso 2 diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra esteve em paz 10 anos. 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Toda a igreja repita comigo o verso 2, vamos lá, está ali na parede, vamos ler. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos. Só os homens. Agora as irmãs. Toda a igreja, agora para encerrar. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Pode se sentar com a Bíblia aberta. Querida igreja do Senhor, eu queria sua total atenção essa noite. Essa é uma palavra que muito tem me incomodado. Essa noite eu quero chamar a sua atenção para a vida desse homem chamado Asa. Quem foi Asa? Se você olhar na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 7 e 8, aparece o nome de Asa. Asa faz parte da genealogia de Jesus. Mas quem foi Asa? Asa, ele foi tataraneto de Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Tataraneto de Davi, bisneto de Salomão, filho de Abias, e Asa vai assentar no trono de Judá por volta do ano 870 antes de Cristo. E a Bíblia fala no verso 1 que quando ele, pastor José Egídio, pastor Flávio, quando ele assenta no trono de Judá, a terra esteve em paz 10 anos. E nesses 10 anos, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Todavia, porém, contudo, entretanto, eu aprendi, pastor Hélio, desde pequeno, eu aprendi que toda história tem começo, meio e fim.
Toda história tem começo, meio e fim. E eu vou revelar algo aqui para a igreja. Eu não gosto quando alguém começa a me contar uma história e para na metade. E diz assim, depois eu termino. Eu não gosto de ouvir história pela metade. A minha esposa, ela é mestre para fazer isso. Ela começa a conversar comigo na cama, aí o sono vem, e ela fala, amanhã eu termino. E eu falo, amanhã não, é hoje. A história, toda a história, ela foi escrita para ser contada na íntegra. Nós lemos aqui 2 versículos apenas. E é um perigo quando o pregador vai pregar em cima de 2 versículos. Porque a história de Asa não termina aqui. A história de Asa, ela está registrada no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16. E eu vou ser repetitivo, eu vou dizer de novo. Toda história tem começo, meio e... Tem gente aqui hoje? Tem crente aqui hoje? Toda história tem começo, meio e fim. E deixa eu falar algo para você. Cada dia que passa, eu e você, nós estamos também escrevendo uma história. E a nossa história, ela também terá começo, meio e fim. Um dia nós terminaremos a nossa história aqui na terra. Um dia haverá um ponto final. E a minha pergunta é, como é que nós estamos escrevendo a nossa história? Como é que eu e você estamos escrevendo a nossa história? Um dia alguém vai contar a nossa história. E a pergunta é, o que ele vai falar? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado que você vai deixar? E eu orando a Deus, pastores, eu orando a Deus, eu ouvindo, eu estudando, eu aprendi, preste bem atenção, eu aprendi que existem 4 maneiras de escrever uma história. Quantas maneiras? Pastor, não são só 2, não. Não. Pastor, não são 5, não. Não. Só existem 4 maneiras de escrever uma história. E eu e você, querendo ou não, a nossa história vai estar dentro dessas 4 maneiras. A primeira maneira de alguém escrever uma história, eu não desejo para ninguém. A primeira maneira de alguém escrever a história é começar mal e terminar mal. Tem gente que começa mal e termina mal. Ele não aprende, ele não arrepende, ele não conserta, ele não tem temor, ele começa mal e ele termina mal.
É por isso que tem um ditado. Esse ditado não é verdadeiro. Pau que nasce torto morre. Não é verdade. Eu vou provar que não. Mas, na vida de alguns, esse ditado se torna verdade. Tem gente que não aprende. É jovem e é rebelde. Adulto, rebelde. É velho, rebelde. Ele começa mal e termina mal. Eu sou comerciante. Eu tenho comércio. Um dia chegou um velho, cliente entre aspas, 84 anos no meu comércio. Mal conseguia andar. Andava assim. Aí ele me chamou em particular e falou: não deixa sua esposa ouvir não. E eu falei: o que o senhor quer? Eu quero DVD pornô. Eu falei: como? Pastor Daniel, 84 anos querendo DVD pornô. Eu pensei, ele não está conseguindo nem andar direito e está querendo DVD pornô. Aí eu falei com ele: rapaz, ô meu senhor, eu sou pastor, aqui eu vendo DVD, é de pregação. Ele falou: coloca pornô aí que eu vou comprar todos. E eu falei: misericórdia, no final da vida, e não aprendeu, não corrigiu, não consertou. Tem gente que começa mal e termina mal. Não aprende. Daí cantaram, achei que André. Tem gente dentro da igreja que ouve a palavra, Deus fala, Deus corrige e ele não dá ouvido. Ele começa mal e termina mal. Quer que eu dou um exemplo na Bíblia? Acabe. Pensa num homem que começou mal. Acabe. Se você ler o capítulo 16 do livro de Reis, diz que quando ele assenta no trono, ele fez pior do que todos aqueles que vieram antes dele. Repita comigo: Acabe começou mal para piorar. Casou com Jezabel. Você quer ver um homem, você quer ver uma mulher entrar numa fria, é casar com alguém que vale menos do que ele. Acabe não valia nada. Casou com uma mulher que não valia nada, é levada à quinta potência. Não tinha como dar certo. Ele começou mal. E se você ler a Bíblia, como ele terminou, no final da vida, Deus manda o profeta vai lá, fala com ele, repreende ele, admoesta ele. Sabe o que Acabe fez? O que muito crente faz: chora, mas chega lá fora não muda, continua errado, continua pecando, adulterando, continua aprontando. Acabe, eu vou falar, como diz o Carvalho Júnior, vou falar.
Tem gente que é assim, ele ouve a pregação, chora, faz aquele teatro, mas chega lá fora, não muda nada, não aprende, começa mal e termina mal. Acabe chorou, rasgou as vestes, arrependeu, começou mal, terminou mal, mas eu louvo a Deus, eu sou apaixonado pela palavra, sabe por quê? A segunda maneira de escrever uma história é começar mal, mas terminar bem. Aleluia! Tem gente que começa mal, mas daí a pouco Deus entra na história. Daqui a pouco a graça alcança. Aleluia! E aquilo que era torto, Jesus endireita. Aquilo que estava errado, Jesus conserta. Ele começa mal, mas ele termina bem. Aleluia! Aleluia! Tem casamento que começa mal, mas daí a pouco Deus entra na história. Tem empresa que começa mal, mas daí a pouco a história muda. Sabe por quê? O segredo não é começar bem, é terminar bem. O segredo não é começar bem. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Mas o segredo é terminar bem. Tem gente que começa mal, mas termina bem. Eu vou dar 2 exemplos. Olha o que é começar mal e terminar bem. O primeiro, quem é pastor Silas? O grande apóstolo Paulo. Pensa no homem que começou mal. Ele começou tão mal que ele aparece na história bíblica na morte de Estevão. Ele deu voto para que Estevão fosse apedrejado. Ele começou tão mal que ele entrava nas sinagogas e ele arrastava crentes pelo cabelo. Ele começou tão mal que foi necessário o próprio Jesus intervir no meio do caminho e dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele começou mal, mas ele terminou bem. Aleluia! E eu quero terminar como ele. Oh, aleluia! Pastor, como é que ele terminou? Ele terminou dentro de uma cadeia, masmorra, fria, fétida, um lugar terrível. Ele não tinha nem uma capa, que ele falou: olha, Timóteo, quando você vier, você traz a capa. Mas pastor, ele terminou bem, é claro que terminou. Ele disse assim: olha, Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Todavia, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará. Aleluia! Ei, cantar a manhã, entenderá. Oh, andei que andará.
Aleluia! Ele começou mal, mas ele terminou bem. Tem alguém aqui que quer terminar um Paulo? Quem é que quer a coroa da justiça? Levanta a tua mão e glorifique Ele, exalte Ele, adore Ele, por Ele está aqui. Aleluia! Segundo lugar, começou mal e terminou bem. Em segundo lugar, sabe quem foi? A Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia não fala. Mas pensa num camarada que começou mal e quase terminou mal. Mas eu vou encontrar com ele no céu. Eu vou. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele no céu. Eu ponho a mão no fogo, ele está lá, e eu vou chegar lá. E olha que ele não valia nada. Eu fui falar isso no interior, o presbítero falou: que isso, pastor? Você está falando que no céu vai ter gente que não vale nada? Eu falei: vai, se eu chegar lá, eu também não valo nada. Eu pecador, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Aleluia! Aleluia! Eu aprendi, o meu pastor falava que no céu vai ter 3 surpresas. 3. A primeira, você vai olhar e falar: cadê fulano? Não veio. Não acredito. Não veio. Não passou nem na porta. A primeira surpresa é quem você acha que vai, pode não ir. Pode não ir. A segunda surpresa, tem gente que você vai encontrar e vai falar: não acredito, você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou? Se eu chegar e eu vou chegar, e alguém perguntar: como é que você chegou? É a graça, é a graça, é a graça! A terceira surpresa, essa é a maior. Não acredito que eu cheguei. Eu cheguei aqui. Eu cheguei. Essa é a maior surpresa. Oh, sabe por quê? Aleluia. A minha Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça, a graça. Aleluia! Lá na igreja eu sou pastor. Na igreja eu sou pastor, eu falo uma frase que é de John Wesley. John Wesley. Pastor José Egídio. Um dia chegaram perto dele e perguntaram assim: ô John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? A pergunta foi essa, pastor Jesus: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Sabe qual foi a resposta dele? O que eu faço todos os dias. Aquilo que eu faço todos os dias.
Ei, se Jesus quiser me levar agora, eu estou preparado. Eu vou. Tem gente aí que tem dúvida. Jesus hoje não. Deixa eu consertar primeiro. Agora, esse aqui eu vou encontrar com ele. E ele não valia nada. Ele começou mal. E quase terminou mal. Sabe qual é o nome dele? A Bíblia não fala. A tradição católica chama de Dimas, o ladrão. Ele quase acabou mal. Ele não valia nada. Ele olha e fala assim: nós estamos aqui é porque merecemos, nós não valemos nada. Mas na última hora, se fosse jogo de futebol, 48 do segundo tempo, o juiz já ia terminar, ele estava encrencado, mas de repente, tem um homem perto dele. Aleluia! Esse homem, sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura, esse homem de dor, homem rejeitado, homem que sofreu, mas ele olha para esse homem e ele vê um rei, o rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, aleluia. E Jesus olha para ele e diz: hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Ele vai estar lá ou não? O próprio Jesus falou. Ele começou mal e terminou o quê? Bem. Mas existe a terceira maneira de escrever uma história. Essa é a ideal. A terceira maneira de escrever uma história é começar bem e terminar bem. Tem gente que é assim. Do jeito que ele começa, ele termina. Ele não se perde no caminho. Ele não se corrompe. Ele não se vende. Ele não fica orgulhoso. Ele não fica soberbo. Porque a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Tem muito pregador que começou comigo, mas a soberba invadiu. Teve um que começou comigo, o nome dele rapidinho se espalhou. Começou bem. Eu ajudei ele. Eu levei ele para pregar. Aí um dia eu ligo para ele. E eu tive com ele, não foi uma vez não, várias vezes. Um dia eu liguei para ele, ele estava no auge. Ô fulano, aqui é o pastor Silas. Não conheço não.
Rapaz, você andou no meu carro. Você tinha comunhão. Ô, pastor, é muita gente que eu conheço, né? E tal. Né? Eu falei, tá bom. Você aceita vir pregar aqui na minha igreja? Ô, pastor, minha agenda está cheia. Quantos membros a sua igreja tem? Aí eu falei, não, 50 pessoas. Ah, pastor, eu não prego para 50 pessoas, não. Eu desliguei o telefone. Sabe onde é que ele está hoje? Nas drogas. Acabou o ministério. Acabou. Sabe por quê? Não é começar, é terminar. Tem muita gente se perdendo no caminho, mas tem gente que começa bem e termina bem. Oh, aleluia! Pastor, isso é possível? É. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro, Samuel. Samuel começou bem, ainda pequeno, na casa de Eli, um sacerdote que estava desviado. Mas Samuel estava lá, ouviu a voz de Deus. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel começou bem, passou pelo ministério bem. No final do ministério, tem uma passagem que eu amo, pastor José Egídio. No final do ministério, o povo olha e fala assim, Samuel já está velho, velhinho. A mania de querer jogar os velhos para escanteio, né? Já está velho, agora a gente precisa de um rei. Aí Samuel fica jururu, cabeça baixa, triste. Aí Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, esse povo não está rejeitando, não é você não. É a mim, Samuel. Aí sabe o que o Samuel faz? Samuel vai resignar o seu cargo. Ele convoca toda a nação e ele ergue a voz e ele diz assim, eu vou falar na linguagem de hoje, eu quero que alguém aí aponte uma falha do meu ministério. Eu vou falar baixinho. Tem gente que se fizer isso na convenção, vai passar vergonha. Tem gente que se falar, alguém aí aponta um erro, vai apontar um monte. Samuel não. Ele diz assim, a quem eu roubei? A quem eu defraudei? Sabe o que está escrito? Chega em casa, leia, capítulo 11 de Samuel. Toda a nação disse, nada temos contra você. Nada temos contra você. Aleluia! Aleluia! Samuel começou bem e terminou bem. Segundo exemplo, Daniel. Daniel, ainda jovem, foi levado para a terra da Babilônia. Chega lá, ele assenta no seu coração o desejo de não se contaminar. Deixa eu abrir um parênteses aqui.
Não é porque o outro está errando que você vai errar. Não é porque o outro está adulterando que você vai adulterar. É cada um por si. É cada um por si. Aí o que aconteceu, pastor José Egídio? Deus honra Daniel. Ele revela o segundo sonho. E aí eu estava lendo os estudiosos. Eles vão dizer que quando Daniel revelou o segundo sonho, ele já não era um menino. Ele já era um senhor. 50 anos, aproximadamente. 50 anos, ele vai interpretar o segundo sonho. Nabucodonosor sai de cena, entra o rei Beltesazar. Sabe o que aconteceu com Daniel? Foi esquecido pelo homem. Tem hora que o homem esquece. O rei não sabia quem era Daniel. Eu vou provar para você, Daniel 5, o rei nem fazia ideia de quem era Daniel. Aí o rei resolve fazer uma festa, pega os utensílios da casa de Deus, bebida, prostituição, mulheres, e a balada está pegando fogo. E quem diz que Deus não entra na balada? Deus resolve aparecer na balada. Aliás, Deus não, só a mão dele. A mão dele aparece e acaba com a festa. Quando o rei vê aquilo, o rei fica atordoado. Ele não consegue ler e não consegue interpretar. Sabe o que o rei faz? Manda trazer na marra, na força, todos os magos, sábios, todos os sátrapas, e ele manda trazer, e ninguém lê, ninguém interpreta. O rei fica doido, quer matar todo mundo, mas nessa hora, eu tenho uma palavra para você. O homem pode até não lembrar de você, mas Deus, ele lembra. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Aleluia. A rainha, pastor Jefferson, a rainha, ela entra na presença do rei e ela diz assim: ô rei, existe um. O rei nem sabia quem era. Existe um no teu reino, cujo Espírito de Deus é sobre a vida dele. O rei, na época do seu pai, ele interpretou. Eu fico imaginando a cena. Daniel está lá, esquecido, mas era homem de oração. Ele estava lá no quartinho dele e de repente alguém entra e fala: Daniel, o rei manda te chamar. Se você ler, os outros foram levados na marra. Daniel foi chamado. Quando Daniel vem, quando Daniel chega, o rei Beltesazar, ele faz uma pergunta para Daniel, que é um tapa na nossa cara.
Sabe qual é a pergunta do rei? És tu o mesmo Daniel? Sabe o que significa? É como se Deus perguntasse: você é o mesmo crente de 10 anos atrás? Você é o mesmo crente de 20 anos atrás? Eu não gosto de fazer, nenhuma noite eu vou fazer. Pastor Neemias não está aí, eu vou fazer. Vira para o irmão que está do seu lado aí e pergunta: você é o mesmo crente ou mudou? Você é o mesmo crente? É o mesmo crente? É o mesmo crente? Ei! Você ainda tem o Espírito de Deus na tua vida. Se você tem, levanta a tua mão aí, adore Ele, exalte Ele, glorifique Ele. Aleluia, 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 aleluia. Ei, não se venda, não se corrompa, serve a Deus, seja íntegro e Ele vai te honrar. Oh, olha aqui, a pergunta do rei: és tu o mesmo Daniel, cujo espírito dos deuses era sobre você? Aí ele olha para Daniel e fala: se você ler, se você interpretar, eu vou te dar vestes de linho, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, e você vai ser o terceiro no meu reino. Quem é crente não se vende. Quem é crente reconhece a glória dele. Quem faz é ele, quem revela é ele, é tudo dele, é para ele. Daniel olha e diz assim: fica nos seus presentes, mas eu vou orar a Deus e Ele me dará a interpretação. Ei, Daniel começou bem e terminou bem. Pastor Silas, o que isso tem a ver com Asa? O senhor leu Asa? Teólogo que fica doido, né? Esse pastor está perdido. Ele leu Asa, falou de Paulo, falou de Dimas, falou de Acabe, falou de Daniel, falou de Samuel e o Asa. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Mas a história não termina aí. Asa é o exemplo da quarta maneira de escrever uma história. Que Deus me livre disso. A quarta maneira, eu só vou recapitular. A primeira, começar mal, terminar mal. A segunda, começar mal, terminar bem. A terceira, começar bem, terminar bem.
mas tem a quarta. E a quarta é terrível. Começar bem e terminar mal. Tem gente que começa a todo vapor. Esse foi Asa. Quando ele assumiu o trono, eu não vou ter tempo, eu tenho 10 minutos para encerrar. Sabe o que Asa fez? Quando ele assumiu o trono, ele removeu a idolatria. Capítulo 14, eu pedi para deixar a Bíblia aberta. Capítulo 14 e o verso 3. Ele removeu os altares, ele removeu os altos, ele quebrou as colunas, ele cortou os acerins. Olha aí no verso 4, ele mandou que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seu pai, que observasse a lei e os mandamentos. Sabe o que Asa fez? Olha aqui para mim, eu sou pastor, eu não sou pregador só, eu sou pastor de igreja. E eu pastoreio alguns da minha família. E pastorear a família não é fácil. O meu pai é presbítero lá na igreja. De vez em quando ele quer dar uma pitada lá, eu falo, aqui eu sou seu pastor. Lá em casa o senhor é meu pai, mas aqui eu sou seu pastor. Eu pastoreio meu filho, eu pastoreio prima, eu pastoreio primo. Mexer com família é difícil. Sabe o que Asa fez? Olha o que Asa fez. Versículo de número 14, ele removeu, e ele vai tirar até a vovó dele. A vovó dele, uma velha idólatra, apóstata. Sabe o que Asa fez? Vovó, tchau. Tirou o altar da vovó. Aqui quem manda é Deus. Aqui é Ele. Aqui é Ele. Sabe o que Asa fez? Asa tinha um exército de 300 mil homens. Ficou sabendo que estava vindo um exército contra ele. 1 milhão de homens. Imagina 1 milhão encarar 300 mil. Sabe o que Asa fez? Confiou no Senhor. Asa buscou ao Senhor, confiou no Senhor. Deus manda o profeta Azarias. Azarias fala com Asa, ele teme, ele obedece, ele oferta. Olha a oferta que ele dá a Deus. Capítulo 15, 2 Crônicas 15 e o verso 11. Olha aí na tua Bíblia, 2 Crônicas 15. Eu vou pedir para o pastor Jeff, leia para nós, pastor, 2 Crônicas 15 e 11. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. 600 bois e 6.000 o quê? Lá, estava lá, né? 600 bois e 6.000. Tem alguma Bíblia aí que fala 700? 7.000? E aí, pastor, é 600 ou 700? É 6.000
ou 7.000? Tem Bíblia que fala 600. Tem Bíblia que fala 700. Ali parece 600. Na minha, 600. Mas tem Bíblia aí que fala 700. E aí, pastor, é 600 ou 700? Não sei. Depois vocês perguntam, pastor José Egídio. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. 600 e 700 é uma oferta grande. 7.000 ou 6.000 é uma oferta grande. Asa reconheceu que tudo era dele, que era para ele. Sabe o que Asa fez? Asa temeu ao Senhor. Mas eu vou ter que encerrar. Eu não estava nem no começo. Porque a história de Asa não terminou no capítulo 15. A história termina no 16. E o segredo não é começar bem. O segredo é terminar bem. Sabe como é que Asa terminou? E eu encerro em 5 minutos. Asa, em primeiro lugar, um outro exército vem contra ele, da Síria, e ele vai fazer, presta a mão aqui, pastor Jefferson, ele vai fazer aliança com o ímpio. Você quer ver um crente acabar mal? É como dar bom ao ímpio, ao mundo. É a aliança errada. Ei, tem muito crente aí que está dando mão ao ímpio. Ele está se assentando na roda dos escarnecedores. Ele está vendendo, negociando. E Asa, no 36º ano, ele vai pisar na bola. Tem gente no final da vida, tem um ministério lindo, de repente, é uma aliança errada, dá a mão à pessoa errada. Ele tirou a fé de Deus e colocou a fé no homem. Jesus perguntou assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Tem gente que já perdeu a fé. É Asa. Meu avô falava que adianta a vaca dar 20 litros de leite e depois chutar o balde. É por isso que tem gente que vai chegar e vai dizer: em teu nome profetizamos, em teu nome oramos, em teu nome curamos o enfermo. Mas o segredo não é começar bem, é terminar bem. É terminar bem. Sabe o que Deus faz, pastor Jesus? Irmão, Deus sempre fala. Crente não é pego de surpresa, não. Deus fala. Deus fala: cuidado, cuidado, atenção. Sabe o que Deus faz? Olha aí na tua Bíblia, capítulo 15. Capítulo 15. E o versículo de número 2. E saiu de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim,
o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele o quê? Ele o quê? Eu vou fazer de novo, só hoje. Perdoa, pastor Egídio. Vira para os irmãos do seu lado aí e fala com ele assim: o Senhor estará com você enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você achará. Mas se você o deixar, você está lascado, você está encrencado. Ei, Ele estará comigo enquanto eu estiver com Ele. Enquanto eu estiver com Ele. Ei, caindo na boca. Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória! Quem anda na maia? Quem anda na maia? Aleluia, aleluia, aleluia! Sabe o que Asa fez? Deixou Deus. E Deus tinha falado: se você estiver comigo, eu estarei com você. Se você me buscar, você vai achar. Mas se você me deixar, eu te deixarei. E ele deixou. Sabe como é que Asa terminou? Olha aí na tua Bíblia. 2 Reis 16. Versículo 12. 2 Reis 16, verso 12. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu muito doente dos seus pés, e era muito grande a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. 13. E Asa morreu, dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Toda a história tem começo, meio e fim. Asa, no 39º ano, ele caiu doente. E nem assim buscou ao Senhor. A minha Bíblia fala médicos, mas esses médicos aqui não são iguais aos médicos de hoje. Esses médicos aqui são macumbeiros, feiticeiros. Um homem que começou bem e terminou mal. Eu pergunto a você que está aí hoje, como você está escrevendo a sua história? O meu avô, eu já contei aqui, eu vou só contar e vou encerrar. O meu avô, pai do meu pai, começou mal. Nunca serviu a Deus. Nunca foi na igreja evangélica. Mas um dia, um domingo, a família toda reunida, a família almoçou. Depois de um certo tempo, meu avô tirou o chapéu da cabeça e disse assim: atenção, família,
eu estou morrendo. Meu avô ajoelhou diante da família, com o chapéu na mão. O meu avô disse: Divino Mestre, perdoa os meus pecados. E caiu morto. As últimas palavras do meu avô foi pedindo perdão. Sabe por quê? Eu vou confessar que todo final do ano eu gosto de assistir a corrida de São Silvestre, corrida de rua. E eu já reparei, tem gente que na hora da largada sai com tudo. É por isso que eu vejo esses meninos novos aí começando, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Sabe por quê? O segredo não é largar bem, o segredo é chegar lá no final. O segredo, aleluia, 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 aleluia. Sabe qual é o segredo? É chegar na linha final e ouvir: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada para você antes da fundação do mundo. Tem alguém aqui que quer ouvir isso naquele dia? Quem quer ouvir aí? Levanta a tua mão aí, abre a tua boca, glorifique Ele, exalte Ele. A presença dele é real aqui, adore, 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 adore Ele. Calabashi, calabashi, calabashi. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já escrevi, pastor Sérgio, eu já escrevi e já falei à minha esposa. Eu já escrevi como eu quero o meu culto fúnebre. Que isso, pastor? O senhor só tem 38. Vou falar, mas eu não sei a hora, eu vou. Eu quero, falei à minha esposa, se você puder realizar pelo menos o último desejo meu. Eu quero que alguém olhe e fala: esse aqui não negociou o inegociável. Esse aqui combateu bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E guardou a fé. Esse aqui era crente, esse aqui era cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui que é cheio, é cheio, é cheio, é cheio. Pastor, olha aqui para nós. Aleluia, aleluia, Senhor. Mais uma vez damos graças ao Senhor por este culto, por esta palavra. Meu Deus, que nós não negociemos, Pai, aquilo que é inegociável. Meu Deus, que possamos não somente começar, mas que possamos terminar bem o ministério na nossa família e juntos, Seu Deus, adorar a Ti quando a trombeta tocar, Senhor, e juntos nos encontrarmos no céu e cantarmos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Pastor Zé Egídio, só dá um aviso, irmãos. Pode ficar de pé, o pastor já vai dar a bênção. Agradecer aqui ao pastor Silas Neves por esta palavra, por ter nos atendido. Meus amados irmãos, dia 15 e 22 de abril não haverá concentrações aqui na segunda-feira, tá ok? Só vai voltar no dia 29 de abril, se não me engano, dia 29 de abril.
Lembrando também aos obreiros que estão aqui, diáconos, evangelistas, os pastores, o pastor Neemias pede para avisar que segunda-feira haverá reunião com os diáconos e presbíteros, e ele tinha pedido também para enviar mais 3 membros ali da igreja, além dos diáconos e presbíteros. Deus abençoe, pastor Zé Gírio. Amém, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso culto. Queremos convidar aqui o pastor Antônio Raimundo, vem nos abençoar, pastor. Bondoso e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por tudo, pela mensagem que acabamos de receber. Realmente o Senhor falou conosco. E agora, para despedir, querido, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoando e protegendo, é no nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.